Fala, meus amados, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu irei falar sobre criminosos que foram assassinados no tribunal. E como eu sei que a maioria de vocês, assim como eu, tem um instinto de justiça, tenho certeza que irão gostar desses casos. Porém, eu sou obrigado a dizer isso: não façam justiça com as próprias mãos. A intenção deste vídeo não é induzir as pessoas a fazer justiças com as mãos, mas sim mostrar os casos como forma de documentário. Então, se gosta desse estilo de vídeo, já deixa o like, comenta e compartilha. O primeiro caso é de David Paradiso, um norte-americano que foi preso em 2006 acusado de assassinar a própria noiva. Segundo a investigação, os noivos estavam no banco traseiro do carro que era dirigido pela mãe de David, quando de repente, sem motivo aparente, David simplesmente sacou uma faca e esfaqueou a noiva no pescoço, e isso resultou na morte da moça. David então obrigou a mãe dele a dirigir até outra cidade, onde descartou o corpo da jovem morta. No início, a defesa de David tentou justificar o crime, alegando que ele estava sob efeito de drogas e não sabia o que estava fazendo. David também disse que só matou a sua noiva porque se ele não a matasse, ele iria morrer naquela noite, pois ela o mataria. Já a mãe de David disse que no dia do crime estava tudo normal e antes de David esfaquear a sua noiva, não aconteceu nada. Eles não brigaram, sequer discutiram. Como mencionado antes, David foi preso em 2006 e o seu julgamento aconteceu em 2009. 2 semanas antes do julgamento, a mãe dele disse que estava com uma sensação estranha, uma sensação de que algo ruim iria acontecer. Ela então ligou para as autoridades e informou que acreditava que seu filho estivesse planejando algum atentado no tribunal e acreditava também que ele tinha algum tipo de arma escondido em sua cela. Os policiais então revistaram a cela de David e não encontraram nada. Em março de 2009, durante o julgamento, David relatou de novo o porquê que matou a sua noiva, porém desta vez ele contou uma justificativa diferente. Na primeira vez, disse que matou temendo por sua vida, e desta vez, lá no julgamento, ele simplesmente disse que ela não merecia viver. E essa última justificativa deixou todos surpresos, e a juíza decidiu anular aquele julgamento. E foi neste momento que David atacou a juíza. Ele correu em direção à juíza, pulou em cima dela e começou a golpeá-la com um objeto pontiagudo, semelhante a uma faca. Ele a esfaqueou várias vezes, até que um detetive que estava no tribunal sacou a sua arma e atirou em David, que morreu na hora. Apesar do susto e dos ferimentos, a juíza sobreviveu. E os familiares de David ficaram indignados, pois disseram que essa tragédia poderia ter sido evitada se David tivesse sido tratado como um doente mental, pois acreditam que ele estava esquizofrênico. O detetive que salvou a juíza e abateu David foi reconhecido como um herói e recebeu uma medalha. Esse próximo caso nos leva até a Alemanha, e os protagonistas dessa história são Klaus Grabowski e Marian Mackmeyer. Esses dois, em 6 de março de 1981, tiveram um encontro que até hoje é lembrado. Antes de falarmos deste encontro fatal, vamos conhecê-los. Klaus Grabowski era um homem um tanto quanto obscuro. Ele era açougueiro e morava perto de Marian. Este homem já respondeu na justiça pelo estupro e assassinato de 2 meninas. E ele já tinha sido sentenciado em 1976 à castração química. Porém, ele conseguiu reverter essa castração química, utilizando de uma dieta hormonal rigorosa. Marian Mackmeyer nasceu em 1950. Aos 16 anos, ela teve um filho e deu a criança para a adoção. Aos 18 anos, ela engravidou de novo e pouco depois do nascimento do segundo filho, ela foi estuprada. E o segundo filho dela também foi dado para a adoção. Então, em 1973, nasceu seu terceiro filho, era uma menina. A garotinha se chamava Ana e Marian a criou sozinha, pois se tornou uma mãe solteira. Marian trabalhava como garçonete em um bar durante as noites, e como nem sempre ela conseguia alguém para cuidar da garota, às vezes ela levava Ana junto com ela para o bar.
mas mesmo com tantas dificuldades, a garota era tratada com muito amor e carinho. Então, em 5 de maio de 1980, quando a garota já tinha 7 anos, ela discutiu com a mãe e decidiu matar aula. Ao invés de ir para a escola, a garota tomou um outro caminho. E, infelizmente, nesse caminho, ela encontrou com Klaus, aquele açougueiro do bairro que já tinha sido preso por estupro e assassinato. Klaus, ao avistar a garota sozinha, a convidou para ir até a sua casa brincar com os seus gatos. Infelizmente, Ana, de 7 anos, aceitou o convite e foi abusada por horas, até ser morta, estrangulada com uma meia fina, que pertencia à noiva de Klaus. Depois do assassinato, Klaus a colocou em uma caixa e a deixou na beira de um córrego. A noiva de Klaus descobriu o crime e o denunciou para a polícia. Já preso, Klaus disse que não tinha a intenção de abusar da pequena Ana, porém ela tentou seduzi-lo e extorquí-lo, e pelo fato dele já ter sido preso por estupro, ficou com medo de voltar para a cadeia e por isso resolveu matá-la. E isso, claro, é história para boi dormir. Ele abusou e matou a garota porque é um Jack, um predador sexual, que não pode viver em sociedade. Na verdade, esse lixo nem merecia viver. Klaus, obviamente, foi preso de novo, e no dia 3 de março de 1981, já no tribunal, ele tentou culpar a vítima de novo. Miriam, então, já cansada dessa história toda, de ver o estuprador e assassino de sua filha tentando transferir a culpa para a inocente garota, decidiu fazer justiça com as próprias mãos. Então, 3 dias depois, para ser mais exato, no dia 6 de março de 1891, Marianne entrou armada no tribunal e atirou várias vezes contra o abusador e assassino de sua filha. Foram ao todo 7 tiros e Klaus morreu na hora. Existe um vídeo deste momento que mostra Marianne atirando em Klaus, e nele podemos ver que ela não expressou nenhuma emoção. Por este ato, ela recebeu uma sentença de 6 anos de prisão por homicídio culposo. Porém, ela só cumpriu 3 anos, pois o juiz entendeu que ela agiu sob forte emoção. Ela morreu em 1996, vítima de um câncer no pâncreas, e foi enterrado junto à sua filha. O cara já tá preso, irmão. Deixa a justiça resolver isso. Não faz besteira. É ele. Tô vendo ele. Deixa ele passar, cara. Fica aí na linha se quiser pra ouvir o tiro que eu vou dar nesse filho da... Gary! Em 27 de abril de 1972, nascia George Plauché, lá em Louisiana, nos Estados Unidos. George era filho de Gary e June e tinha mais 3 irmãos. Antes de completar 11 anos, George foi matriculado junto com seus irmãos em aulas de karatê, que eram ministradas por um ex-fuzileiro naval chamado Jeff Dossett. No início era tudo mil maravilhas. O garoto gostava muito de seu professor de arte marcial. Dizia que eles eram grandes amigos. Às vezes o perigo está mais próximo do que imaginamos. O ex-fuzileiro aproveitou essa confiança que o garoto tinha nele para testar os seus limites. Um dia ele se ofereceu para ensinar o garoto a dirigir. O jovem aceitou e Jeff o colocou sentado sobre os seus joelhos e pôs as mãos no colo do jovem. O garoto de 11 anos relatou que achou estranho, mas preferiu pensar que era apenas coisa de sua mente. Mas Jeff estava testando até onde ele poderia ir. E pouco a pouco, Jeff ia avançando. Era uma passada de mãos ali, uma encostada daqui, até que esses pequenos esbarrões se transformaram em abusos sexuais. George sabia que aquilo era errado e que estava sendo abusado, porém ficou com medo e vergonha de contar para as pessoas. Então, em fevereiro de 1984, Jeff foi até a casa de George e disse para a mãe do garoto que queria mostrar a ele um novo tatame que ele colocou na academia e que o traria de volta em menos de 15 minutos. Sem motivos para desconfianças, afinal, era o professor dele de artes marciais, a mãe deixou o garoto ir. Porém, ele embarcou com o jovem em um ônibus e foi para Los Angeles. Chegando lá, ele raspou a barba e pintou os cabelos de loiros. E pintou os cabelos do garoto de pretos. E em seguida, levou o garoto para um motel, onde os estupros começaram de verdade. E o garoto ficou sequestrado e sendo abusado por 10 longos dias. Até que Jeff resolveu deixar o garoto ligar para a família. A polícia, então, aproveitando dessa brecha, conseguiu rastrear a ligação e encontrou George e Jeff
levando Jeff preso e George de volta para casa junto para sua família. O pai do garoto estava transtornado, querendo justiça, e quando estava em um bar tomando um drink, escutou no noticiário que Jeff estava sendo transferido e queria chegar no aeroporto daquela cidade às 21 horas daquela mesma noite. Gary então pensou: eu vou lá, e hoje eu ou ele vai morrer. Um de nós dois sairá de lá morto. Gary então ficou aguardando o desembarque do estuprador do seu filho, perto de uma fila de telefones, daqueles telefones públicos, aqueles antigos. Ele estava com um revólver 38 escondido na bota. Quando o avião que trazia Jeff pousou naquele aeroporto, Gary ligou para um amigo e contou todo o seu plano. Ele disse: aqui vem ele, você está prestes a ouvir o tiro. Instantes depois, Gary foi em direção a Jeff e deu um tiro no rosto dele. Todo o ato foi registrado por uma equipe de reportagem que estava ao vivo no local. O xerife que estava trazendo o Jeff gritou para Gary: por que você fez isso? Prendendo Gary contra a parede, e Gary respondeu chorando: se alguém fizesse isso com seu filho, você também faria o que eu fiz. Jeff morreu no dia seguinte, aos 25 anos de idade, e Gary foi preso por homicídio. Ficou preso por pouco tempo. Toda a comunidade estava a favor de Gary, menos uma pessoa, o filho de Gary. Ele disse que não queria que Jeff, seu abusador, fosse morto. Ele o queria preso. Então, por muito tempo, ele ficou até sem falar com o pai, até que o perdoou, e eles voltaram a ser uma família de novo. Gary viveu o resto da vida tranquilo, sem prejudicar ninguém, e ele morreu em 2014. George ainda é vivo e vive viajando, dando palestra e lutando contra o abuso sexual de jovens. Ele escreveu um livro intitulado Por que Gary? Por quê? Neste caso, podemos perceber que o garoto, vítima desse pedófilo, não concordou com o ato cometido por seu pai, pois ele, mesmo sendo vítima desse monstro, não queria que ele morresse. Ele preferia que o cara fosse preso, mas ele esqueceu de se colocar no lugar do próprio pai. Se um filho seu fosse abusado, e você tivesse a oportunidade de ficar frente a frente com o abusador, o que você faria? Eu entendo a atitude do Gary, pois eu faria o mesmo. E aí, gostaram desse tipo de vídeo? Então dê muitos likes. Se você gostou mesmo e quer que eu traga mais vídeos como este, é só dar muito likes e comentar. Se eu ver que vocês gostaram mesmo, eu vou trazer mais vídeos aí nessa mesma pegada. Combinado? Então comenta aí embaixo. Obrigado a todos que me assistiram até aqui e até os próximos vídeos, se Deus quiser.